Ditadura civil-militar. Governos Geisel e Figueiredo. Capítulo 27. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os dois últimos governos militares no Brasil. Então, governo Geisel vai de 1974 a 1979. Geisel era um militar de um grupo menos radical. Então, os militares eram divididos em dois grupos. Os mais radicais, que eram chamados de linha dura, e os menos radicais. E desse grupo fazia parte Geisel. E ele já entendia que era necessário uma abertura política, ou seja, retornar o governo para as mãos dos civis. E essa abertura ela precisava ser de uma forma lenta e gradual. Não pode acontecer do dia para a noite, tem que ser aos pouquinhos. E por que ele quer isso? Porque ele quer ganhar tempo para agradar a população, para que a população pudesse apoiar os militares e deixassem eles no poder. Ou seja, a gente acaba com a ditadura militar, retorna o governo democrático, mas a população iria continuar votando nos militares. Era essa a intenção dele. Bom, a gente já viu no outro governo do Médici a questão do milagre econômico, né? A economia crescendo horrores, a inflação sendo controlada, o PIB crescendo cada vez mais. Só que a gente viu que tudo isso acontecia baseado nos empréstimos estrangeiros, no arroxo dos salários e na repressão. E aí eu falei para vocês também que assim, essas bases para esse crescimento econômico, elas eram muito frágeis, não eram bases sólidas, porque os empréstimos uma hora iam ser cobrados, a gente ia ter que pagar. Não dá para ficar com o salário congelado para sempre, é preciso aumentar, reajustar, né? Então, com isso, a partir do governo Geisel, esse boom da economia vai acabar e vai se tornar um grande problema. E para completar assim, o que vai marcar o início da derrocada do governo militar é a crise internacional do petróleo em 1973. O que vem a ser essa crise? Lembra? Vamos voltar algumas aulas atrás, quando a gente estudou a questão judaico-palestina, aquela briga entre judeus, entre os palestinos e os israelenses, né, pela posse do território. Então, uma daquelas disputas aconteceu a guerra do Yom Kippur, em 73, quando Israel ataca os palestinos justamente no principal feriado religioso dos muçulmanos. E aí os palestinos ficam muito chateados com isso e, em represária, ainda mais porque esse ataque foi apoiado pelos Estados Unidos e outros países. E aí a Palestina, em represária, resolve aumentar o preço do barril de petróleo. E aí vai gerar uma crise mundial, porque o mundo, naquele momento, já era governado pelo petróleo. E aí, com isso, o aumento do petróleo vai influenciar no aumento de diversos produtos. Então, combustível, e aí todo tipo de material que depende de transporte, até alimentos vão sofrer reajuste. Então, assim, causa uma grande crise mundial e vai afetar a gente também, que já tinha um plano econômico muito frágil. Então, para tentar resolver essa situação, o que o governo faz? Cria o plano do Proálcool. O que era o Proálcool? Era o Programa Nacional de Álcool, onde o governo ia incentivar que os latifundiários plantassem cana-de-açúcar e, a partir da cana, fazer álcool. Então, era uma tentativa de substituir a gasolina pelo álcool. Só que essa medida foi bastante criticada, porque muitos empresários vão falar assim: o problema disso é que vai todo mundo parar de plantar o que planta para plantar só cana, já que tinha incentivo do governo, ou seja, ia ganhar empréstimos a baixo juros, então ia todo mundo plantar cana e aí a gente poderia entrar numa crise de abastecimento. Então, a oposição critica essa medida. Uma outra medida que o governo cria é as usinas nucleares. Tira do papel o projeto de criação de usinas nucleares e uma das principais usinas vão ser instaladas
na região de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Também é um projeto criticado, principalmente pelos riscos de trabalhar com energia nuclear e ainda mais pelo fato que a gente não tinha experiência nesse assunto. Então, assim, foram medidas que o governo cria, mas assim, a oposição vai criticar bastante. E aí a gente vai ver que nesse momento a oposição vai começar a crescer e alguns setores da sociedade vão ficar muito descontentes com o governo militar. A gente vai ter, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Igreja Católica, que lá no início apoiou esse governo, agora não apoia mais, principalmente porque a igreja vai perseguir, aliás, o governo vai perseguir padres da igreja, pelas questões da censura e da repressão das prisões e torturas, então a Igreja Católica vai começar a se colocar contra. Muitos empresários também vão criticar o governo, porque o governo vai ficar vai dar muitos incentivos para as empresas multinacionais e vai olhar pouco para as empresas nacionais. Então, os empresários nacionais vão começar a reclamar do governo. Então, a gente vai ver o crescimento assim de pessoas, de grupos que antes apoiavam o governo, agora não vão apoiar mais, vão começar a criticar. E aí, dentro desse grupo, a gente vai ter ainda o surgimento de um novo sindicalismo. Agora, um grupo sindical que ele está independente do governo. E aí, dentro desse grupo sindical, a gente vai dar destaque para o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém já ouviu falar nesse nome? Bom, e aí, ainda nesse governo, para tentar conter essa crise, Geisel revoga o AI-5, o Ato Institucional de número 5, que previa o fechamento do Congresso, o fim do habeas corpus, que foi o pior dos atos institucionais, acaba, revoga, mas acontece um evento que vai manchar o governo militar de fato, que é o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Vladimir ele era um jornalista iugoslavo, ele era judeu, que tinha vindo para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial, pela perseguição nazista, ele tinha se instalado com a sua família aqui, e ele era um grande jornalista na época e era comunista. E por ser comunista, ele foi preso e ele acabou sendo encontrado morto na cadeia. E aí os militares disseram que foi uma tentativa de suicídio. E aí, como vocês podem ver aí nessa imagem, nós temos a imagem à esquerda, a foto dele, e à direita, a foto do suposto suicídio do Vladimir. Mas essa versão foi contestada. Primeiro porque a posição em que ele está é impossível de uma pessoa conseguir se asfixiar, se matar dessa forma. Ela precisava estar suspensa numa altura maior. Se vocês conseguirem observar, as pernas dele não estão apoiadas, não estão penduradas. Então, a altura é muito pequena para ele conseguir se asfixiar, se sufocar. Então, assim, é impossível um suicídio nessa altura. E fora o fato que era proibido o uso de cintos, cordas, cadastros dentro da cela justamente para evitar que o preso cometesse suicídio. Então, a notícia da morte do jornalista, mais a versão mentirosa dos militares veio à tona e aí o governo não conseguiu se explicar. Então, a mancha do governo militar ela vai acontecer e aí as pessoas vão começar. Eita, então esse negócio de tortura, de morte realmente está acontecendo. Então, assim, é o começo da ruína do governo militar. Depois nós temos o governo de João Figueiredo, que vai de 1979 a 1985, e ele dá continuidade a esse processo de abertura política de forma lenta e gradual. Então, ele suaviza a censura, ele promove a anistia. O que é anistia? É o perdão aos crimes políticos, tá? Então, ou seja, a partir daquele momento, os ditos presos políticos estão perdoados. Quem fugiu, quem está exilado fora do país,
pode retornar, então muitos políticos, muitos artistas que tinham fugido da repressão podem voltar ao país, e aqueles que tinham sido presos vão ser libertos. E essa anistia, ela tem uma característica bem peculiar, porque ela existiu em todos os governos militares aqui na América do Sul. Mas somente aqui no Brasil que essa anistia serviu tanto para os presos políticos quanto para os militares que cometeram algum excesso durante o governo. Então, esses militares que torturaram, que mataram, também tiveram perdão dos seus crimes. Há um retorno do pluripartidarismo, antes só era Arena e MDB, agora é permitido que outros partidos retornem, e o Arena, que era o partido de apoio do governo, se torna o PDS, e o MDB se torna o PMDB, que hoje voltou a ser MDB. E surgem também o PDT, o PT, o PP, o PTB e diversos outros. E nesse governo do João Figueiredo é quando estoura de fato a crise econômica, quando a parada fica séria mesmo. A gente deve dar destaque ao movimento do Diretas Já. Esse foi um movimento que a população vai às ruas pedindo o retorno das eleições diretas, ou seja, o direito da população de escolher o seu presidente, o seu representante. E aí a gente tem artistas intelectuais junto com a população nas ruas pedindo pelas eleições diretas. E aqui essa foto que vocês estão vendo, ela é muito marcante, porque a gente tem a presença de pessoas que vão se tornar grandes ícones no novo governo. Então a gente tem aqui, Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo que vai ser presidente da República, presidente do Brasil, Leonel Brizola, Lula, e aí que a gente tem todos esses políticos, e tem aqui Jorge Benjó, que era um artista. Então, todas essas pessoas nas ruas pedindo, junto com a população, o retorno das eleições diretas. E aí, como acontece essa transição entre o governo militar e a volta da democracia? Em 84 para 85, o deputado federal Dante de Oliveira faz uma emenda, que fica chamada como Emenda Dante de Oliveira, que propõe o retorno das eleições diretas para presidente. Mas essa emenda ela é derrotada no Congresso, ela é pouco votada. Então, como é que se torna como é que é essas eleições para o novo presidente civil? Ela vai ser indireta. Só que agora a gente não vão ser votados militares, e sim pessoas civis. Então, o Congresso votou entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, e quem ganha essas eleições é o senhor Tancredo Neves. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito depois de 21 anos de governo militar e tem como vice José Sarney. Sendo que no dia da posse, 15 de março, Tancredo tem um infarto e é internado. E aí quem toma posse é o seu vice, Sarney, só que Tancredo não consegue se recuperar. Em 21 de abril ele morre. E aí o Brasil passa a ser governado por José Sarney. E a gente tem o início a um novo período da nossa história, que é o período chamado Nova República, que é o período que a gente vive até os dias de hoje. Então aí nós temos na foto Tancredo Neves, à esquerda, né, que acabou morrendo, e foi sucedido por José Sarney. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 40 e 41, vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5.